está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o Evangelho do Dia, hoje com o casal Silvana e Luiz. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo! Para hoje, sábado, dia 15 de julho de 2023, a nossa reflexão é referente ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos do 24 ao 33. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante de meu Pai que está no céu. Essa fala de Jesus Cristo sugere que tenhamos muitas responsabilidades como cristãos em nosso modo de agir e de falar, e que principalmente nossas ações confirmem nossas palavras. Jesus está chamando a todos para a missão evangelizadora. Para essa missão, ele pede que o que ele nos ensina na escuridão devemos repetir à luz do dia. O que escutamos em segredo, devemos dizer do alto dos telhados. Da mesma forma que ele nos ensina como deve ser nossa evangelização, também nos faz algumas advertências. Primeiro, não devemos nos comportar como os donos da verdade, como, por exemplo, julgar os irmãos e irmãs que erram. Vamos cuidar para não cair no erro de nos acharmos melhores. Não somos perfeitos. Segundo, não devemos nos comportar como os fariseus, que, para se aparecer diante da sociedade, costumam ocupar os melhores lugares e costumam também aumentar o peso dos irmãos menores, esquecendo que perfeito é apenas o Mestre. Terceiro, não devemos ter o comportamento dos falsos profetas, pois estes abrem a boca para falar e louvar a Deus sempre com propósitos mesquinhos, pouco ou nada se importando com a dor física e espiritual dos irmãos, que na inocência ou ignorância buscam um alento para suas dificuldades. Para essas 3 situações, encontramos, na própria leitura de Mateus, motivos suficientes para que as nossas ações sejam dirigidas apenas para a honra e glória do nome de Deus. Está escrito: o discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo basta ser como seu senhor. Irmãs e irmãos, penso que se formos como nosso mestre, já será uma imensa graça que Deus Pai nos concede, ao mesmo tempo que deixa antever as mesmas consequências que o Cristo sofreu pelo compromisso com a ação evangelizadora.
A nossa responsabilidade como cristãos é grande, pois de nossas bocas devem sair palavras de alívio, palavras libertadoras e anúncio da vida nova. E se nossas bocas proclamarem as verdades do reino, nossas atitudes também devem acompanhar o nosso falar. Difícil, não é mesmo? Mas Jesus Cristo, que passou pelas provações e saiu vencedor, nos anima, dizendo: não tenham medo. Se já assumimos nossa missão, ou se ainda estamos pensando ou a ponto de encarar o desafio, não devemos ter medo daqueles que podem matar o corpo. Afinal, se o nosso destino é a vida eterna, e Jesus nos avisa que devemos ter medo é daquele que tem a força para matar nossa alma. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, somente com Cristo e em Cristo podemos superar esse obstáculo. E nesses momentos, a oração com fé fará a diferença entre ser missionário de Cristo ou passar a vida fazendo de conta que é missionário. Depende de cada um. E Jesus continua afirmando que nunca estaremos sozinhos na missão. Sempre teremos a mão de Deus nos auxiliando, nos segurando, sendo nosso apoio e nossa força. Precisamos mais para aceitar o chamado? Vamos acreditar nas palavras do Mestre. O Pai nos tem em alta conta, temos grande valor para Ele. Vamos rezar pedindo forças e pedir também que, em meio a nossas fraquezas e medos, não caiamos na grave falta de negar o nome santo de Jesus Cristo, por nenhum motivo, para que Ele não nos renegue perante ao Pai que está no céu. Esperando que Cristo testemunhe em nosso favor perante ao Pai, por termos cumprido com nossa missão em dar testemunho dele para nossos irmãos, desejamos que todos nós tenhamos a coragem, o discernimento e a responsabilidade de sermos divulgadores do Reino. Um ótimo final de semana para todos.